Olá galera do canal O Tempo Está Próximo, Shalom, a paz do Altíssimo, e sejam bem-vindos os visitantes desse canal. Se você não for inscrito, se inscreva, marque o sininho para receber todas as notificações de estudos e veja os vídeos deste canal. Quem não viu todos os vídeos, aconselho que veja enquanto eles estão disponíveis, tá? Vejam todos os vídeos do canal e terão um bom conhecimento sobre as profecias. Então, como viram no título, o Anticristo Chinês. Porém, antes de apontar para o Anticristo Chinês, vamos ler em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, onde está escrito, na versão de King James, está assim: não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia, qual dia? Da vinda do nosso Salvador, como ele apontou no primeiro e segundo versículo. Esse versículo aqui é o terceiro. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia. Por que ele fala aqui para não deixar se enganar por ninguém? Porque alguns querem dizer que o arrebatamento ocorrerá antes da vinda do Salvador, antes daquele dia. E isto não ocorrerá, pois o arrebatamento ocorrerá naquele dia. Por isso ele diz, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, que é o afastamento das coisas do Criador. As pessoas negando a fé nele e seguindo heresias destruidoras, falsas doutrinas. E também um afastamento literal, como estamos vendo nos dias atuais. Agora, neste momento, no mundo inteiro, igrejas, eu digo igrejas no sentido de templos, como a maioria aprendeu, porém igreja não é isto. Porém, esses locais estão sendo fechados e literalmente as pessoas estão sendo afastadas dos seus cultos diários, das suas orações em grupo, dos seus louvores. Isto também é apostasia, é um afastamento literal, embora possamos nos reunir em casa e orar individualmente e se comunicar através de redes sociais. Porém, existe uma apostasia e muitos não estão vendo isto como apostasia, porém faz parte dela. E o que ele segue dizendo? E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que a maioria já sabe que é o anticristo ou o antimessias. E no versículo 4 temos: aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus. No hebraico, a palavra Deus equivale a Elohim, que quer dizer ídolos ou vários deuses. Ou seja, ele se levanta contra tudo que se chama de ídolos ou deuses, ou é objeto de culto ou adoração, como continua o versículo. Ele se opõe, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou Elohim, ídolos, ou é objeto de adoração. Em outras versões está objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Elohim, apresentando-se como Elohim, como Deus, no lugar de todos os objetos de culto. Entenderam esse versículo? Então, de fato, esse homem se apresentará no mundo, se manifestará mais ainda no mundo. Porém, o que está por trás dele é um espírito que nega ao Salvador, que nega o Messias, que nega o Criador, que nega Cristo, como você entendeu. Tanto que tenta se opor a ele e até a imagens de outros deuses, tá? Então entendam bem este contexto. Ele também é contra a lei do Criador, a Torá, a instrução do Eterno.
o que leva outros, consequentemente, a serem realmente rebeldes à lei do Criador, e não somente à lei do Criador, mas também à lei dos homens, que são baseadas eticamente também, como não matarás, não roubarás, porque são crimes, são baseadas na lei do Criador. Então são rebeldes também à própria lei dos homens. Agora, quem não viu o último vídeo, eu aconselho que veja o último vídeo que eu postei no canal para entender mais sobre as profecias. Lembrando que os 10 chifres da besta equivalem a 10 reis, e esses 10 reis também são 10 anticristos. Digo isto porque a maioria pensa que somente haverá um anticristo, quando não. A besta, ela compõe 7 cabeças e 10 chifres. Só os 10 chifres já são 10 reis, que são 10 anticristos. E as 7 cabeças são reinos. Todas as pessoas que seguirem o concílio da besta se tornarão, pelo espírito do anti-messias, o espírito do anticristo, se tornarão também anticristos. Estou entendendo? Porque negarão ao Criador, ao Salvador. Porém, há um que se destacará, que é esse homem aqui, o qual o apóstolo Paulo fala. Não é somente um espírito. Porém, não se esqueçam que haverá 10 reis, que serão 10 anticristos também, com destaque no mundo. Porém, eles não dirão assim abertamente que são, mas as suas políticas, as suas palavras, negarão a fé no Criador e se oporão à sua vontade. Agora eu vou mostrar algo para vocês e depois voltaremos na leitura aqui desta carta a partir do versículo 9 até o versículo 12. O que eu quero mostrar? O que eu quero mostrar é que os cristãos na China, eles estão sendo perseguidos há anos. E não somente cristãos, até budistas e pessoas de outras religiões estão sendo perseguidos pelo atual presidente, que foi eleito em 2013, 7º presidente da China, o Xi Jinping, tá? Este é o líder atual da China desde 2013, o qual modificou algumas leis na China para que continue como presidente, ou seja, um imperador. E ele, por ser ateu, traz uma filosofia e persegue os cristãos, sejam católicos, protestantes, de determinadas igrejas na China. O que ele faz? Ele tira as imagens religiosas. Não quer dizer que as imagens religiosas sejam corretas, porque o Criador abomina a idolatria, mas como vimos, o espírito do anti-messias se levanta contra tudo que é adoração, contra tudo que é imagem, contra tudo que é ídolo, contra tudo que é do Criador também. Ou seja, o que ele faz na China, o anticristo, o espírito do anticristo, através de Xi Jinping, ele persegue os cristãos, tanto que existem igrejas subterrâneas, porque não pode exercer um culto natural, o normal, como em países no Ocidente. Então existem igrejas subterrâneas lá, e cristãos que se reúnem escondidos, porque igrejas são até demolidas, derrubadas, porque Xi Jinping não quer que reconheçam a autoridade do Criador ou de um ser superior ao seu governo, à sua filosofia. Você pode pasmar, mas não é para pasmar. Isso é verdade. Ele não quer que isso exista na China. No entanto, existem várias postagens e evidências de igrejas, templos sendo destruídos na China, consequentemente pessoas sendo perseguidas e martirizadas na China, tá? Então temos que
ele tira as imagens para colocar o quê? A sua própria imagem, a sua própria foto. Como está aqui nessa foto. Isso aqui era um templo religioso, onde ele tirou a imagem de Cristo, como chamam os católicos, e colocou a sua própria foto. E isto ele vem fazendo, e aqueles seus subordinados do governo, do alto patamar até o menor patamar, suas forças armadas, elas vêm tirando de seus templos as imagens religiosas e colocando a foto de Xi Jinping com a sua filosofia. Estão entendendo? Então, isto está acontecendo na China. Eles estão sofrendo perseguição há anos, desde que ele subiu ao poder. E o que vimos lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 4, aquele que se opõe se exalta acima de tudo, o que se chama Deus, ou que se chama Elohim, ou é objeto de adoração, objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, no santuário de Elohim, apresentando-se como Deus, como se fosse o próprio ser divino. Então vejam que Xi Jinping está fazendo exatamente isto. Estou dizendo que ele é o anticristo escatológico do Apocalipse? Não, mas que ele possui a mesma característica. E não quer dizer que ele não seja, ou não faça parte dos 10 reis que darão poder e autoridade à besta. Que poder? O poder que esses 10 reis possuem. Eles entregarão à besta. Entenderam? É isso que diz as escrituras. Então, Xi Jinping, ele participará disto. Não se esqueçam. E para os irmãos cristãos que vivem na China, ele já é o próprio antimessias de 2 Tessalonicenses, porque os estão perseguindo e quem sabe até mortos, porque a mídia não divulga essa perseguição. A mídia esquerdista que temos aqui no Brasil não divulga essa perseguição, e o que temos visto acontecendo nos últimos dias? Um surto, uma pandemia chamada coronavírus, vindo da China, que está desestabilizando os países no mundo, inclusive causando desespero nas pessoas, causando caos. E agora, junto com Emmanuel Macron, que é um outro anticristo, um outro ser humano que possui espírito de antimessias, porque ele mesmo se declarou ser Júpiter. Quem conhece a cultura grega e romana sabe que Júpiter para eles equivale a Zeus, que é o ídolo maior do panteão do círculo de ídolos grego e romano. Ou seja, como um típico César, um típico romano do tempo do Império Romano, ele já se apresentou, embora alguns não deem muito crédito, mas ele já se apresentou assim. Então ele possui também um espírito que nega as coisas do Criador, consequentemente o verdadeiro Messias, e está junto de Xi Jinping. Para quê? Para tentar trazer ao mundo uma solução econômica de combate ao coronavírus. Porém, o coronavírus veio da própria China. E agora eles se apresentam para trazer uma solução. Porque a China também já declarou, através do próprio Xi Jinping, que chegou a hora da China liderar economicamente o mundo. Ou seja, Xi Jinping quer, através da China, liderar o mundo economicamente, dando uma rasteira nos Estados Unidos, que atualmente, ou anos atrás, era o primeiro do mundo, ou a maior economia. Então o povo não está percebendo o que está acontecendo no mundo, que a besta, ela existe e está juntando seus reis. Consequentemente,
o anti-Messias também, que se manifestará ao mundo, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2 que vimos. Mas será que eles não conhecem as Escrituras? Alguns podem conhecer, mas não têm revelação dela. Porém, trabalharão conforme a Escritura já revelou, conforme o nosso Criador, o nosso Salvador já revelou através das Escrituras. E não pasmem, porque isso acontecerá, pois até o próprio Papa dos Católicos, Papa Francisco, fez um acordo com Xi Jinping em 2018 para que a China tenha total liberdade para escolher os seus bispos católicos na China. Porém, não é para ensinar o catolicismo romano, mas para introduzir a filosofia de Xi Jinping. Então fizeram este acordo com o Papa Francisco para tentar reunir todos os cristãos lá, até aqueles que estão fugindo, para ficar fácil a captura para Xi Jinping. Porém, o povo não sabe que o Papa Francisco dos católicos está ignorando toda a perseguição e destruição de templos e a substituição de imagens pela foto de Xi Jinping em todos os locais de adoração e culto lá na China, até de budistas. Então, o Papa Francisco está ignorando isso e fez este acordo em 2018 para tentar tragar aqueles cristãos que estão se escondendo e fugindo deste regime de Xi Jinping. Ou seja, o Papa Francisco não está nem aí que Xi Jinping tire todas as imagens católicas, as fotos ou imagens que fizeram de Jesus Cristo, mesmo que seja de uma forma descaracterizada, porque o nosso Salvador não é daquele jeito, mas ele está substituindo até os crucifixos por sua foto, por sua imagem, por sua própria imagem, Xi Jinping. E o Papa Francisco não está nem aí, fizeram um acordo. Porém, nem todos os cristãos que estão fugindo ou se escondendo vão entrar nesta igreja comunista, de filosofia comunista, liderada por Xi Jinping na China, porque não é o evangelho que é ensinado lá. Então isso é muito sério. Agora vamos voltar às Escrituras. A partir do versículo 9, temos o seguinte: ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás. De acordo com a ação de quem? Do dragão vermelho do livro de Apocalipse, capítulo 12. No capítulo 12, o apóstolo João vê, depois do grande sinal, um outro sinal, que era um dragão vermelho. Vejam que a bandeira da China é vermelha e possui como ídolo maior o dragão. Então, o anticristo é de acordo com a ação de Satanás, de acordo com a ação do dragão, a antiga serpente, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, enganosas, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, o que estamos vendo atualmente no mundo inteiro, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Porque muitas pessoas realmente rejeitaram as boas novas da salvação, consequentemente o nosso amado Salvador, e sofrerão baixo o regime do anti-Messias, do espírito do anti-Messias, consequentemente dos seus anticristos e desse anticristo principal que está revelado aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E no versículo 11 temos: é por esse motivo que Deus, aqui está falando agora do verdadeiro Criador, é por esse motivo que Elohim, o apóstolo Paulo falou pelo Espírito Santo e escreveu, é por este motivo que Elohim, o Altíssimo, o Criador, lhes envia uma espécie de poder sedutor, ou seja, tudo isso está debaixo da soberania do Criador.
a fim de que creiam na mentira. Por isso muitos acreditam na mentira, nas mentiras psicológicas que a mídia está trazendo, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Ou seja, um poder enganoso está iniciando e aumentará até que se manifeste totalmente este filho da perdição, este perverso, este iníquo, este homem do pecado, de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Se você nunca leu o segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, leia ele inteiro depois deste vídeo. Se for preciso, reveja este estudo novamente. Compartilhe com outras pessoas, porque o tempo está próximo. E já está ocorrendo, iniciando, tudo para levar a este contexto aqui. Só que o mundo não está percebendo. A apostasia está à tona. Existe uma apostasia na China, que se enquadra exatamente como está escrito aqui. E não somente na China, mas também em países islâmicos. Então, já vejam o que vai acontecer. Países islâmicos já estão e se unirão mais ainda a este regime comunista que se levanta contra a adoração ao verdadeiro Criador. Porque os islâmicos extremistas perseguem cristãos e também judeus israelitas. Então entendam que, como está escrito aqui, ele vem com a sabedoria do dragão. E como está no versículo 10, com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça. Ou seja, ele tem uma sabedoria para agir de artimanhas e engano no mundo, e as pessoas caírem nesse engano. Porém, aqueles que estarão firmados no Salvador, nas suas boas novas, nas Escrituras Sagradas, no Evangelho, nas profecias, não serão enganados por esse iníquo. Serão bem-aventurados, felizes, como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados os que leem e escutam as palavras da profecia daquele livro, porque está escrito, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo e já está se cumprindo essas profecias. Alguns podem não acreditar. Quem não viu o vídeo anterior que eu postei no canal, veja e entenda de uma forma mais profunda o que diz uma das profecias do livro de Apocalipse sobre a besta e os 10 reis. Vejam e compartilhem. E também compartilhem esse estudo. Você pode até não acreditar, mas seja sincero. Xi Jinping fazendo isto, se levantando contra tudo que é adoração lá na China, substituindo as imagens do Cristo católico, de crucifixos, até de budistas, por sua própria imagem, sua filosofia. E até anos atrás ele já disse que mudaria tudo que está escrito na Bíblia em sua nação, porque não convém uma outra autoridade maior que a dele. Seja sincero, ele não está agindo com o espírito de anticristo? Ele não é um anticristo? Eu digo sem medo de errar. Ele é o antimessias, o anticristo. E o fim da China será no Vale do Armagedon, como está escrito em Apocalipse 19:19. O fim da China será no Vale do Armagedon, quando estiverem com outras nações preparados para guerrear contra aquele que vem no cavalo branco desde os céus, o Rei dos Reis, o nosso Salvador. Por que ele virá? Por que estarão congregados lá? Porque o céu estará modificado, os poderes dos céus estarão abalados, e eles saberão
pela manifestação da vinda do Filho do Homem, por segunda vez eles saberão que ele descerá lá. Então todas essas nações estarão lá, inclusive a China, que será derrotada lá no Vale do Armagedon por nosso amado Salvador. Então entendam isto, porque tudo que está acontecendo levará a se cumprir todas essas profecias. Embora existam guerras e haverá uma terceira guerra mundial, porém ainda não será a guerra do Armagedon, porque a guerra do Armagedon será contra o nosso Salvador. Nações estarão congregadas, como está em Apocalipse 19:19, contra o nosso Salvador. Então a terceira guerra mundial não é o fim, porque não será contra o nosso Salvador, será uma guerra entre as nações. Muitos pensarão que será o fim, mas não será. Haverá um tempo rápido, uma parada, depois da terceira guerra mundial até a guerra do Vale do Armagedon. Este será o período dos últimos 3 anos e meio, tá bom? Muitas profecias se cumprirão, porém de forma muito rápida, uma atrás da outra. Então não se engane que isto não esteja acontecendo, porque está acontecendo. Eles já possuem tecnologia suficiente para acabar com o dinheiro de papel, introduzir uma nova moeda, consequentemente uma marca tecnológica, algo eletrônico na mão ou na testa, para que só possam comprar ou vender com esse sistema. Eles já possuem, a China já possui essa estrutura, e a China vai dar poder a outros reis, a outras nações também, consequentemente a besta. Lembre-se que o dragão dá poder à besta no livro de Apocalipse, e a China vai estar dando poder à besta no sentido de todos os seus reis juntos, porque a besta não é um monstro literal, mas é a união de reis e de reinos. Então a China, o dragão, vai estar proporcionando também esse poder aos demais reis. Embora existam outros anticristos de outras nações, inclusive nas nações islâmicas, se atentem a Xi Jinping, porque ele é também e é o anticristo, o antimessias. Não digo 100% que seja este principal aqui, porém ele já possui as características, espiritualmente falando, do antimessias, do espírito do antimessias, desse anticristo principal aqui. Agora vejo aqui este site, é um site que calcula a gematria das palavras e dos nomes. Se você não sabe, gematria é um estudo que dá valor numérico às letras. E cada alfabeto, seja no inglês, no hebraico, cada letra tem um valor numérico. Então, os nomes passam a ter um valor numérico, porque cada letra tem um valor numérico. E aqui temos, na gematria judaica, né? Só que aqui está em inglês. Na gematria hebraica e na gematria do inglês, do alfabeto inglês, e aqui na gematria simples. Eu já coloquei aqui, está aparecendo para vocês o valor, mas eu vou digitar de novo Jinping, para que não tenham dúvida. E aqui na gematria do inglês está 672. Se você tirar 6, vai ficar 666, o nome de Xi Jinping. Mas calma, não é 666, é 672, antes dele virar presidente, tá? Agora vamos ver quanto que é presidente, em inglês, president. Na gematria do inglês dá 660. Já estão começando a entender? 660. Antes dele virar presidente em 2013, o nome de Xi Jinping tinha o valor de 672. Se você tirar 6 de 672, aqui em presidente vai ficar 666. E o nome dele 666. Se você colocar
Xi Jinping junto. Ou seja, dá um duplo 666, somando os dois números. Para que você entenda, eu vou abrir uma calculadora aqui e vou colocar 672 mais 660, que é presidente, igual a 1332 dividido por 2, igual a 666. Estão entendendo? Hoje, Xi Jinping, ele é presidente Xi Jinping, ele não é mais só o Xi Jinping antes de ser presidente. E com o título de presidente, o nome dele soma duas vezes, com o título de presidente, 666. Vejam que faz até sentido ele ter no nome 672, que seria um 6, para completar o 666 do título que ele ganharia de presidente. Isto na guimatria do inglês, tá? Em outras guimatrias não dá certo. Porém, é muita coincidência isso, pelos atos que ele está fazendo. O que será que isto está apontando? Estou fazendo isso e mostrando a vocês porque em Apocalipse capítulo 13 e no capítulo 17 temos orientações para discernir quem é a besta, calcular o número da besta, o nome da besta. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, ou o número do seu nome. Lembram? Então isto aqui não é coincidência, tá? Não pasmem, mas compartilhem esse estudo. Shalom e até o próximo estudo.